Fala galera, beleza, beleza? Mais um vídeozão para todos vocês e hoje eu trago uma moto sensacional. Para quem quer se aventurar, essa aqui é um prato cheio. Mas antes, eu quero agradecer toda a galera da Ducati Brasil por ter disponibilizado esse grande modelo para a gente ficar um tempo com ela e a oportunidade de utilizar esse vintage completo para todos vocês. Certo, galera? Então, essa aqui é uma Ducati Multistrada V4 na versão Rally Adventure, modelo 2024. Parte ficha técnica e tudo mais, ela possui um motor de 4 cilindros em V a 90 graus. Esse motor ele é conhecido como V4 Gran Turismo, com comando de válvula desmodrômico com 4 válvulas por cilindro, totalizando 16 válvulas. E o seu virabrequim ele é contrarrotativo, ele gira ao contrário da roda, que diminui o efeito giroscópico, com 1.158 cilindradas na categoria de quase 1.200 cilindradas, atingindo 170 cavalos de potência e 12,3 kg de torque. A legítima acelerou, a moto vai e a alma fica, porque aqui tem torque de sobra, com câmbio de 6 marchas e um tanque gigantesco de 30 litros, sendo 4 litros de reserva. E pesando em hora de marcha, do jeito aqui com todos os fluidos e o tanque de combustível cheio, ela pesa 238 quilos. Parece ser uma moto muito pesada, mas não, é uma moto bem fácil condução. Agora a parte histórica e tudo mais, para quem não conhece, a Ducati é uma marca italiana super reconhecida e a Multistrada V4 ela foi lançada no EICMA, no Salão de Milão, no ano de 2020, só que chegou aqui no Brasil a partir do ano de 2022. E a Multistrada possui várias gerações. A primeira geração, onde tudo começou, com o modelo Ducati Multistrada 1000, comercializada entre o ano de 2003 e se estendeu até no ano de 2005, e tinha a versão inferior, que é a Ducati Multistrada 620, com visual bem semelhante. Logo em seguida foi lançado a sua segunda geração, com o modelo Ducati Multistrada 1100, comercializada entre o ano de 2006 e se estendeu até no ano de 2009. Logo em seguida foi lançado a sua terceira geração, com o modelo Ducati Multistrada 1200, com um novo visual e um motor ainda mais potente, comercializada entre o ano de 2010 e se estendeu até no ano de 2019, em várias versões. E tinha também a versão inferior, com o modelo Ducati Multistrada 950. Apesar de ser a versão inferior, ela era mais alta, com uma pegada mais fora de estrada. Mas logo em seguida foi lançado a sua quarta geração, com o novo modelo Ducati Multistrada 1260, com motor ainda mais potente e ainda mais tecnologia, comercializada entre o ano de 2019 e se estendeu até no ano de 2021. E logo em seguida foi lançado a sua quinta geração, que é essa daqui, com o modelo Ducati Multistrada V4, comercializada a partir do ano de 2022 e está até hoje sendo comercializada com o modelo 2025. E também tem a versão inferior, com o modelo Ducati Multistrada V2, e recentemente foi apresentado a sua nova geração, com um visual ainda mais bonito, que quem sabe logo mais chegará aqui no Brasil. E quais são as versões da Multistrada V4? Primeiramente, fora do Brasil, tem a versão de entrada, que é a versão STD, a versão Standard. E o que muda? Que ela é um pouco mais simples, inclusive as suas suspensões com regulagens manuais. E aqui no Brasil veio a versão S, que é a versão um pouco mais completa, que possui suspensões com ajuste eletrônico. Mas tem também essa aqui no Brasil, a versão Rally Adventure, que é a versão mais completa disponível aqui no Brasil. E o que muda? Primeiramente, as suas suspensões com curso mais longo, são 200 mm de curso, tanto na dianteira quanto na traseira. O tanque é bem maior, em alumínio, com capacidade de 30 litros, ele é gigante. Os bancos são mais confortáveis e ela já vem de série, com protetor de cárter em alumínio e inclusive as suas malas laterais em alumínio, que podem ser retiradas, galera, somando as duas com capacidade de 76 litros. Além disso, o seu para-brisa ele é maior, são 40 milímetros mais alto e 20 milímetros mais largo nessa versão, que é a versão Rally Adventure. Mas fora do Brasil, ainda possui mais duas versões. A versão Pikes Peak, que ela tem um visual mais esportivo, o seu grafismo é diferenciado, possui uma balança do tipo monobraço,
roda dianteira menor de 17 polegadas e ela tem um visual, como eu disse, com uma pegada mais esportiva. Mas tem também a versão top de linha, a mais completa, que é a versão RS, apenas disponível fora do Brasil. E ela é numerada, galera. E o que muda? Que o seu motor é a única versão da Multistrada com motor mais potente, atingindo 180 cavalos de potência. São 10 cavalos a mais. Além disso, possui um grafismo exclusivo e também várias peças em fibra de carbono, a sua balança do tipo monobraço e as rodas da marca Marquezine. Detalhe, na dianteira também é menor de 17 polegadas. Suspensões da marca Orleans e as bengalas são douradas. Além disso, já vem com seu escape, a ponteira de escapamento da marca Krapovic, com visual mais bonito e fazendo um ronco um pouco mais encorpado. E possui também uma embreagem seca, se tornando a versão mais completa entre os modelos da Multistrada V4. Essa moto, ela complementa na sua categoria Big Trail, uma Cross Touring, uma moto perfeita para você se aventurar e também realizar grandes viagens. E essa moto, ela está disponível aqui no Brasil em duas opções de cores. Primeiramente essa, que é o preto fosco, e o seu tanque aqui na parte de cima, ele é escovado, ele é polido e possui esse detalhe vermelho na lateral. Mas também está disponível na cor vermelha, que ela é bem bonita, uma cor clássica da Ducati. O nome Multistrada, ela é separado, o multi de vários e o estrada de estrada, representando, galera, uma moto multi-estradas, várias estradas, perfeito para você se aventurar. E essa moto, ela é super completa, possui refrigeração líquida com duplo radiador, um de cada lado, aqui ó, nas laterais, e também um radiador de óleo que fica localizado na frente e já vem de série com seus protetores de radiadores, injeção eletrônica, freio a disco nas duas rodas, sendo que na dianteira possui um duplo disco com kit completo de freios da marca Brembo e na dianteira possui pinças modelo Stilema e também a Aerokeep e o sistema de freios ABS inteligente para as curvas, é um ABS Corner que pode ser ajustado em 3 níveis. O nível 3 é o on-road, o nível 2 é o on-road porém menos atuante e o nível 1 é o off-road, que o ABS da roda traseira ele é desativado. A sua iluminação Full LED, farol setas e a lanterna completamente em LED e possui um farol duplo com o DRL e o detalhe principal, farol adaptatível para as curvas e também o sistema de autocancelamento das setas e o sistema de frenagem de emergência, que é o sistema DBL, Ducati Brake Light. Quando você freia a moto bruscamente, o pisca-alerta é acionado, indicando o condutor de trás que você entrou numa frenagem de emergência. E além disso, os seus botoeiros são iluminados, facilitando para você visualizar as informações dos seus botoeiros em uma condução noturna. A sua embreagem é hidráulica, deixando mais macio para você efetuar as trocas de marchas, deslizante quando você der aquelas reduzidões inesperadas, a roda traseira não trave e também uma embreagem assistida. E já vem de série com o seu Quick Shifter bidirecional, que é o sistema DQS, que é perfeito para você efetuar as trocas de marchas, sem a necessidade de soltar a mão do acelerador e sem a necessidade de apertar o manete de embreagem. E você tem a possibilidade de você desativar o seu Quick Shifter bidirecional. O seu acelerador é eletrônico do tipo Hard Body, não possui cabos, tudo por sensores, e possui também Cruise Control adaptativo, que é o sistema ACC, Adaptative Cruise Control, que na frente possui um radar frontal, que ele faz a leitura da distância do veículo da frente quando o Cruise Control ele está ativado, e você pode ajustar em vários níveis, muito longe, normal, perto ou até mesmo muito perto, galera. Você consegue ajustar essa distância. Quando você ativa o Cruise Control, se algum carro entrar na frente, a velocidade será diminuída automaticamente através do freio motor. E aí quando abre espaço novamente, ele volta na velocidade que você deixou travada. Além do sistema de detector de pontos cegos, com o sistema BSD, Blind Spot Detection, que na traseira possui
possui mais um radar, galera. E ali você também consegue ajustar em 3 níveis: o High, o Medium e o Low, que ele identifica os veículos que está atrás de você ou nas laterais e vai acusar nesse LED aqui, ó, nos seus retrovisores, que ele vai piscar aqui, ó, se tiver algum veículo próximo de você, identificando pontos cegos. E possui 4 modos de pilotagem, que é os mapas de ações, sendo eles o Sport, que libera 100% a potência do seu motor, o Touring, que é o Estrada, e esses dois entrega 170 cavalos de potência, mas possui mais 2 modos de pilotagem, o Urban, que é o Cidade, e também o Enduro, que é o Off-Road, e esses dois entregam 114 cavalos de potência. E os 4 modos de pilotagens são personalizáveis. Você pode configurar todos os controles dependendo do seu gosto. Falando em controles, possui vários controles, como o controle de potência, que você consegue ajustar a entrega da potência do seu motor em 3 níveis: o High, o Medium e o Low. Além do controle de tração, que é o sistema DTC, inteligente para as curvas, que é um controle de tração cornering, que pode ser ajustado em 8 níveis e a possibilidade de você desativar o controle de tração. E possui também controle de one-to-wheeling, com a sua sigla DWC, que pode ser ajustado em 8 níveis e a possibilidade de você desativar o controle de one-to-wheeling. Além do controle do freio motor, com a sua sigla EBC, que pode ser ajustado em 3 níveis. E tudo isso é monitorado pela uma IMU de 6 eixos, que monitora todos os movimentos da moto, de inclinação, aceleração e frenagem. E possui também o sistema Hill Hold, que é o auxílio de rampa em uma subida ou numa descida. Se você frear um pouco mais forte, você ativa o sistema Hill Hold, facilitando para você fazer as rampas, que é o sistema VHC, mas conta também com o sistema de autocancelamento dos 2 cilindros aqui na parte da traseira, com a moto parada ou com a marcha lenta, galera, em baixas velocidades, que resulta em uma melhor economia e também evita que superaqueça as pernas do piloto, que é o sistema ECD, e possui também suspensões eletrônicas do tipo semi-ativa, que é o sistema Ducati Skyhook Evo, com a sua sigla DSS, que você consegue ajustar a pré-carga da mola apenas para o piloto, piloto e bagagem, piloto e garupa, e também piloto, garupa e bagagem, e no modo automático, que vai nivelar automaticamente o peso que você for colocar aqui na traseira. E detalhe, você consegue ajustar a altura das suas suspensões no modo mais baixo ou no modo mais alto. E possui também o sistema Easy Lift, que quando você está parando a moto, se você apertar o botãozinho aqui, ó, do ajuste da sua suspensão eletrônica, apertar, manter ele pressionado, quando você estiver chegando no lugar de parada, automaticamente a suspensão traseira ela vai baixar, facilitando para você ter o alcance ali, ó, dos pés no chão. Além disso, galera, se você estiver já parado, se você apertar, automaticamente a traseira vai baixar, facilitando para você tirar a moto do seu cavalete central. E ela já vem de série com protetores de manopla e também aquecedores de manoplas, que você consegue ajustar em 3 níveis, além dos aquecedores de banco do piloto, que pode ser ajustado em 2 níveis, e do garupa também pode ser ajustado em 2 níveis. E do garupa na frente aqui, ó, possui um botão exclusivo para você ativar o aquecedor do banco do garupa. O banco do piloto pode ser ajustado na altura em 2 posições, em 20 milímetros. Na posição mais alta, em 89 centímetros, e na posição mais baixa, em 87 centímetros. E o fundo da moto até o chão, que é o vão livre, são 23,5 centímetros. E essa moto possui o sistema keyless, que é essa chave presencial, onde você fica próximo da moto e ela já fica disponível para você ligar lá. Possui uma trava de direção elétrica e no sensor possui essa chave canivete, que serve apenas para você abrir o bocal de combustível e também retirar o banco da moto. E o seu para-brisa possui regulagens na altura manualmente, sem ferramentas. Com um simples toque aqui, ó, você consegue ajustar a altura aqui, ó, do seu para-brisa de uma forma bem simples. E possui aqui nas laterais os seus defletores de vento. E ela já vem de série com o seu cavalete central, protetor de cárter em alumínio, suporte de bagageiro e o principal é o seu painel. Um painel 100% digital com uma tela TFT,
colorido e ajustável de 6,5 polegadas e possui várias informações, como computador de bordo, cronômetro e também monitoramento de pressão dos pneus, e possui conectividade por Bluetooth, que você pode conectar o seu celular com o painel da moto através do aplicativo Ducati Connect, que te dá acesso a vários recursos, como contatos, mensagens, chamadas, inclusive o sistema de navegação, que é um GPS exclusivo. No aplicativo você coloca o destino e aí vai espelhar o sistema de navegação, um mapa, no painel da moto. Possui um porta-celular localizado aqui na parte interna da sua carenagem frontal para o lado esquerdo, para você guardar o seu celular enquanto você pilota, e dentro possui uma tomada USB para você carregar a bateria do seu celular. E do outro lado possui uma tomada 12 volts. E o principal, que essa moto aqui, ela possui duas asas frontais, uma de cada lado. Comparada a outros modelos que dá o efeito downforce, que a frente fica grudada ao solo, aqui o efeito é diferente. É um efeito de ventilação para as pernas do piloto, que você pode deixar aberta ou fechada, dependendo ali, ó, do seu gosto. E ela já conta com uma bateria de lítio, deixando a moto mais leve e com uma duração mais longa. E a Ducati disponibiliza a todos os clientes 2 anos de garantia sem limite de quilometragem. E essa moto ela foi complementada com alguns acessórios. O primeiro deles é esses protetores de manopla com essa haste aqui, ó, em alumínio, porque o original ele é todo de plástico e aqui foi complementado com esse extensor aqui, ó, em acrílico. Além também do farol auxiliar em LED e o protetor de carenagem tubular. E agora eu quero passar um recado muito especial a todos vocês seguidores do canal. Para você que está procurando seguro para o seu veículo, a Protection, a plataforma de seguro digital online, onde você consegue fazer a cotação de seguro do seu veículo de um jeito bem simples, bem fácil, sem precisar ajuda de ninguém. E como vocês vão fazer isso? Lá na descrição do vídeo vai ter um link com super desconto a todos vocês seguidores do canal. Vocês cliquem lá que vai abrir uma janela onde você vai fazer o preenchimento de dados do seu perfil e do seu veículo, e você saberá o valor do seguro do seu veículo, que é muito importante, pela Protection, tanto para a sua moto quanto para o seu carro. Então não perde tempo, clica no link e já faça a sua cotação. E quais são os pontos negativos sobre esse modelo? Primeiramente, que é um motor que esquenta, principalmente aqui na parte da traseira, apesar que conta com um sistema de autocancelamento do cilindro traseiro, mas é um motor de quase 1.200 cilindradas, não tem como fugir da sua temperatura. O outro ponto negativo, reposição de peças, tudo muito caro e demora muito para chegar. Um outro ponto negativo, principalmente nessa versão, ela já deveria vir de série com esse protetor de carenagem, que faz toda a diferença, porque é uma moto alta e um pouco pesada, você tem um risco de tombar ela parado, e já deveria vir de série. E um outro ponto negativo, que é o principal, ela não possui o seu amortecedor de direção, que é muito importante, trazendo mais estabilidade. O consumo desse motor, cavalo que anda bebe, e aqui se você acelerar com vontade, vai beber com força. Para vocês terem noção, acelerando com vontade, esgoelando a motoca, ela vai fazer em torno de 10 a 12 km por litro. Agora, se você andar de boa, respeitando as leis de trânsito, andando na moral, pode ultrapassar a casa de 15 até 18 km por litro, sabendo dosar a mão do seu acelerador. Seu top speed, sua velocidade final é limitada a 264 km por hora no painel da moto, e chega rápido nessa velocidade. E o valor de tabela FIPE desse ano, desse modelo e nessa versão, uma seminova, está custando R$136 mil. Agora, se você preferir tirar 0 km diretamente da sua concessionária, na versão Multistrada V4S está custando R$134.990. Agora, essa aqui, que é a versão Ducati V4 Rally Adventure, está custando R$154.990. Tem uma diferença de R$20 mil entre as duas versões, mas é um belo investimento, porque aqui, galera, ela é super completa, um tanque maior para você viajar, já vem completinha, preparada para você viajar. E agora vou mostrar para vocês o posicionamento de pilotagem desse modelo. É uma moto alta, mas quando você sobe na moto aqui, ó, a suspensão, ela dá uma leve baixada, e aqui o banco, ele é baixo, então você fica com uma posição de pilotagem bem confortável. Eu tenho quase 1,80 de altura e ainda fico aqui na pontinha dos pés. Mas, meu, é uma moto realmente, é um mamute aqui, cara, é uma moto realmente gigante. E para você ligar, chave presencial no bolso, aqui na frente do tanque possui um botão, apertando você liga toda a parte elétrica, e se liga só o ronco dessa moto com esse escapamento original. Se liga!
forte. Quando você acelera, a traseira dá até uma leve baixada aqui, ó, de tanta potência que tem nesse motor. Essa daqui vai dar trabalho. E agora eu vou mostrar todos os detalhes e as características sobre esse grande modelo, e isso vamos fazer agora. E então, galera, essa é a Ducati Multistrada V4 na versão Rally Adventure, modelo 2024, com um visual muito bonito e um motor super poderoso. O quadro ou chassi dessa moto é em berço duplo do tipo Diamond, em alumínio pintado em preto, e o seu subchassi tubular pintado em vermelho e a sua balança articulada em alumínio pintada em prata. E ela já vem de série com esse paralama traseiro rente ao pneu traseiro, combinando com os detalhes da moto. E a suspensão dianteira dessa moto é do tipo invertida, com 200 mm de curso e 50 mm de diâmetro. Da marca Sachs, as bengalas são pintadas em cinza e com ajuste eletrônico do tipo semi-ativa. Através do sistema Ducati Skyhook Evo, você consegue ajustar o retorno e compressão eletronicamente através de botões. E aqui em cima das bengalas da sua suspensão, possui aqui esses fios para você ajustar eletronicamente, absorvendo todos os impactos do asfalto. E enquanto a suspensão traseira dessa moto é do tipo monoamortecedor, com 200 mm de curso. Ela é fixada por link, também da marca Sachs, e a mola na cor amarela, com ajuste eletrônico do tipo semi-ativo, através do sistema Ducati Skyhook Evo, além do sistema Easy Lift, que você consegue ajustar a altura e também facilitando ali para você retirar o pezinho do estacionamento, ou quando você for parar a moto, você tem a possibilidade de deixar mais baixo a sua suspensão traseira. Totalmente ajustável, ajuste de pré-carga da mola que você pode ajustar apenas para o piloto, piloto e bagagem, piloto e garupa e também piloto, bagagem e garupa. E no modo automático, que ele vai nivelar através do peso que você for colocar na traseira da moto. Além de ajuste de retorno e compressão, garantindo conforto tanto para o piloto quanto para o garupa. Com rodas raiadas e aros em alumínio pintados em preto. Na dianteira possui uma roda de 19 polegadas e na traseira uma roda de 17 polegadas. E os raios são fixados externos para utilizar pneus sem câmara modelo Scorpion Trail 2. Na dianteira com 120 mm de largura e na traseira um pneu de 170 mm de largura originais. E como eu disse, os raios aqui, ó, são fixados externos para utilizar pneus sem câmara e o bico de calibragem, o ventil, em formato de L, trazendo praticidade para você calibrar o pneu da moto. E o sistema de frenagem dessa moto, ela possui freios a disco nas duas rodas, sendo que na dianteira possui um duplo disco, com discos na dianteira de 330 mm cada e na traseira um disco de 265 mm. E ela possui um kit completo de freios da marca Brembo. Os discos, as pinças, as mangueiras do tipo Iron Keep, os manetes aqui, ó, com regulagens, as bombas e os reservatórios também da marca Brembo. E as pinças da marca Brembo, modelo monobloco radial, estilema, na dianteira com 4 pistões cada e na traseira uma pinça de 2 pistões. E ela possui o sistema de freios ABS Corner, inteligente para as curvas, que pode ser ajustado em 3 níveis e a possibilidade de você desativar o ABS da roda traseira. E o sensor do ABS da roda dianteira fica localizado para o lado esquerdo. O sensor, ele passa aqui, ó, atrás da canela da sua suspensão e esse disquinho no meio do disco faz a leitura do ABS da roda dianteira. E olha só que bacana toda a fixação do freio traseiro dessa moto, trazendo uma frenagem muito boa e bem eficiente. E o banco dessa moto é um banco bipartido, separando a posição do piloto para a posição do garupa. E com essa elevação, fazendo que o piloto ele não escorregue para trás, possui uma textura antiderrapante, ele é largo, macio e confortável, tanto do piloto quanto ao garupa. Lembrando que na versão Rally Adventure, possui bancos exclusivos, ainda mais confortável. E do piloto, aqui atrás, vem gravado aqui, ó, a sigla V4 Rally em baixo relevo, e do garupa vem gravado o Multistrada aqui, ó, na lateral. O banco do piloto possui regulagens na altura manualmente em 2 posições, em 20 mm, na posição mais alta em 89 centímetros e na posição mais baixa em 87 centímetros. E possui também aquecedores de banco. Do piloto você consegue ativar diretamente no painel e do garupa você consegue ativar através desse botão aqui, ó, na frente aqui, ó, do banco do garupa.
Deixando centralizado, você deixa desativado. Apertando aqui, ó, para o lado direito, você deixa no nível 1, que ele é o menos quente. E apertando para o lado esquerdo, você deixa no nível 2, que ele é o mais quente, do aquecedor de banco. E tanto do piloto quanto do garupa, você consegue ajustar em 2 níveis os aquecedores do banco. Aqui o formato da alça do garupa em alumínio pintado em preto, e ela já vem de série com esse suporte de bagageiro, também em alumínio pintado em preto. Lembrando que na versão Rally Adventure, ela já vem de série com as malas laterais em alumínio, somando as duas com capacidade de 76 litros. Só que aqui foram retiradas. Aqui é o afastador de alforge, que ele é fixado aqui na parte de cima, e aqui ó, para o lado direito, aqui ó, fixado junto com a ponteira do seu escapamento. Olha só que bacana esse acabamento. Vem gravado aqui ó, o logo da Ducati, que é um produto oficial da Ducati, e para o lado direito, aqui próximo do seu escapamento, possui esse protetor. Os detalhes da sua traseira, o formato da sua lanterna em LED, com um design muito bonito, e aqui embaixo da lanterna, no seu paralama traseiro, possui esse radar traseiro, que é o sistema de detector de pontos cegos. E aqui eu possuo o logo aqui, ó, do sistema. As setas são em LEDs, com um formato bem pontiagudo e uma lente transparente. O formato aqui, ó, do seu paralama traseiro. Aqui toda a estrutura da fixação da placa. Aqui embaixo possui esse refletivo. E para o lado esquerdo, a iluminação de placa, trazendo um visual muito bonito para a traseira desse modelo. E o escapamento original dessa moto fica na lateral com uma posição alta, em aço inox todo polido. E o formato dessa ponteira, ela é ultra compacta, ela é bem fininha, com 2 saídas e possui esse acabamento aqui ó, pintado em preto na ponta. E esse protetor na lateral. O seu coletor, ele passa aqui ó, por baixo da moto, e aqui fica localizado o seu catalisador e o seu silenciador. E aqui nos seus coletores, eles se dividem. Tem 2 coletores aqui ó, para encaixe no cilindro traseiro e mais 2 coletores que passam por baixo do motor para encaixe no cilindro dianteiro. Ela já vem de série com esse cavalete central em aço pintado em preto, que é perfeito para você estacionar com mais segurança, e também já vem de série com esse protetor de cárter em alumínio, fazendo toda a proteção aqui na parte de baixo do seu motor. E um detalhe, que os seus coletores possuem um formato aqui ó, ovalizado. As pedaleiras dessa moto são pedaleiras retráteis em alumínio, tanto do piloto quanto do garupa, e com esse acabamento aqui ó, emborrachado, e do garupa vem gravado o logo Ducati em alto relevo. E esse acabamento emborrachado pode ser retirado aqui ó, manualmente aqui ó, sem ferramentas, que é perfeito para o off-road, que tem acesso a essas garras. Aqui o pedal de freio em alumínio, também aqui ó, ele é articulado, e aqui você pode ajustar. Você pode aqui deixar nessa posição mais baixa, ou senão você pode aqui deixar nessa posição mais alta, indicado para você utilizar aqui ó, com bota off-road, que ela vai ficar mais alta, e também ó, com essas garras aqui ó, que é perfeito para o off-road. Aqui galera, a bomba do freio traseiro da marca Brembo, o reservatório do fluido freio traseiro, e aqui no seu chassi possui essa carenagem aqui ó, com acabamento aqui ó, antiderrapante. O seu subchassi pintado em vermelho, o formato dessa balança, aqui toda a estrutura da fixação do freio traseiro, aqui os detalhes das carenagens laterais do seu chassi, o formato desse tanque. Na versão Rally Adventure, ele é maior, de 30 litros em alumínio. E aqui na parte de cima, ele é escovado. Aqui eu possuo esse acabamento em vermelho, e na lateral ele é preto. E aqui o formato das abas laterais do tanque, também em alumínio, que vem gravado aqui ó, o nome Multistrada Rally, e aqui em cima vem gravado o nome Ducati em alto relevo pintado em preto. E aqui na frente ó, possui essa entrada de ar, e aqui nas laterais, as abas laterais do tanque, possui essa saída de ar, galera. E aqui ela joga toda a temperatura aqui ó, dos seus radiadores para fora aqui ó, porque aqui temos acesso às ventoinhas do seu radiador. E aqui por dentro, galera, o seu radiador de água, ele fica fixado nas laterais, e no meio possui o seu radiador de óleo, com essa grade de proteção. No meio aqui, ó, possui essa entrada de ar. Aqui os seus coletores de escapamento, o seu protetor de cárter em alumínio. Aqui foi complementado como acessório esse protetor aqui, ó, de carenagens tubular, e também o farol auxiliar em LED, que entra como acessório. E um detalhe, que essa moto ela possui 2 asas laterais
duas de cada lado. E aqui, ó, você tem a possibilidade de deixar abertas, que o vento passa por dentro e joga diretamente para as pernas do piloto. E para você fechar, é bem simples. Aqui atrás, ó, você pressiona e aí você consegue deixar fechada ou, se não, aberta, de um jeito bem simples. No dia de muito frio, você vem aqui, fecha. No dia de muito calor, você vem aqui e abre, e faz toda a diferença. Aqui os detalhes, as carenagens laterais, o formato desse motor, que ele é muito compacto, e aqui ele é pintado em bronze. No meio vem gravado o logo Ducati, aqui em cima a entrada do óleo do motor, e aqui embaixo o visor do óleo do motor, trazendo um visual muito bonito para a lateral desse modelo. E uma observação, que o reservatório do fluido do seu radiador, ele fica localizado embaixo, que é do seu paralama alto. Ele é fixado aqui na ponta e no meio é a fixação da buzina da moto. E como eu disse, aqui nas asas laterais, possui duas asas laterais, uma de cada lado, com efeito de ventilação para as pernas do piloto. E para você abrir ou fechar, você vem aqui, ó, aperta e aí você consegue deixar fechado ou aberto. Lembrando que é necessário você fazer um de cada lado. E aqui no pedal de freio, como eu disse, possui regulagens. E para você ajustar, você vem aqui, ó, puxa, galera, essa trava, aí você consegue aqui, ó, girar aqui, ó, tanto na posição mais alta, ou senão você puxa novamente e gira aqui, ó, para frente, que você deixa aqui, ó, na posição mais baixa, manualmente, sem ferramentas. E à frente dessa moto, onde da sua personalidade, principalmente pelo formato das suas carenagens frontais e aqui o formato do seu paralama alto, com um visual bem esportivo. Possui essas entradas de ar na lateral e aqui no meio possui esse radar do Cruise Control adaptável. O formato do seu duplo farol em LED com DRL, que é essa fileira de LED aqui na parte de cima do seu farol. E aqui você tem a possibilidade de deixar apenas o seu DRL, que a iluminação do DRL vai ficar mais forte, ou senão você pode alterar aqui, ó, para o seu farol baixo. E aqui o DRL, ele vai ficar um pouco mais fraco e aqui vai acender o farol baixo, que ele fica aceso aqui nas laterais. Já o farol alto acende também aqui na frente, trazendo uma iluminação muito boa para uma condução noturna. Lembrando que o seu farol, ele é adaptável para as curvas. Olha só que bacana o acabamento. E aqui para o lado esquerdo vem gravado aqui, ó, o nome Rally, o formato aqui dessas carenagens frontais, um design muito bonito, envolvendo as abas laterais do tanque, como eu disse a vocês, com esse acabamento em alumínio, e as setas são fixadas nas abas laterais do tanque, em LED com formato aqui na vertical. E como eu disse, foi complementado como acessório esse farol de neblina, o farol auxiliar em LED. E aqui, galera, o formato aqui, ó, desse para-brisa. E na versão Rally Adventure, ele é mais largo em 20 mm e 40 mm mais alto, cortando totalmente o vento. No meio dele, ele é aberto, aqui vem gravado aqui, ó, o logo da Ducati e possui esses defletores de vento. E aqui o para-brisa possui regulagens na altura manualmente. Aqui, ó, possui essa trava, você puxa aqui, ó, essa trava com o dedo, você consegue ajustar na posição mais alta ou se não na posição mais baixa, dependendo do seu gosto. O acabamento aqui, ó, na parte interna das suas carenagens frontais, toda a estrutura da fixação dos cabos, que passa de uma forma bem organizada, a mesa, o seu guidão, aqui os reservatórios dos fluidos, do freio dianteiro e da sua embreagem hidráulica. É transparente para você ter acesso ao nível dos fluidos. E aqui, ó, da marca Brembo. Ela já vem de série com protetores de manopla. Só que aqui foi complementado como acessório esse protetor de manopla com a haste em alumínio. Ele é mais reforçado. E também esse extensor aqui, ó, em acrílico, cortando totalmente o vento aqui, ó, nos protetores de manopla. Os manetes em alumínio pintado em preto, com regulagens de altura, e a bomba aqui, ó, da marca Brembo. Olha só que bacana todo o acabamento. Seus retrovisores com a haste aqui, ó, em alumínio, com esse acabamento exclusivo. As bengalas são pintadas em cinza e as canelas são cromadas. E aqui o seu paralama dianteiro baixo.
ele possui um formato aqui, ó, bem esportivo, e na lateral vem gravado Ducati Safety Pack e possui esse protetor para as canelas da sua suspensão. O seu duplo disco perfurado, a estrutura da fixação aqui, ó, das pinças do freio dianteiro e o design dessa roda raiada, e os raios são fixados externos para utilizar pneus sem câmara, trazendo um visual muito bonito para a frente desse modelo. E para você ter acesso ao compartimento embaixo dos bancos, aqui para o lado direito, próximo aqui ao do seu subchassi, possui essa entrada dessa chave. Junto com o sensor de presença, que possui aqui, ó, essa chave canivete, você encaixa a chave canivete e gira aqui, ó, para frente, para o lado direito, que primeiramente você consegue retirar o banco do garupa. E aqui, galera, você tem que tomar um certo cuidado, porque embaixo dos bancos possui esses fios, que é os fios dos aquecedores dos bancos. E embaixo aqui, ó, do banco do garupa, possui aqui, ó, essa bolsinha, onde você tem acesso às ferramentas da moto, que ele é fixado aqui, ó, com esse velcro. E um detalhe, galera, que aqui, ó, possui mais uma tomada 12 volts, porém é do tipo bico fino, que é necessário um adaptador e possui aqui, ó, essa tampinha de proteção. E aqui, ó, você consegue guardar aqui, ó, as ferramentas da moto. Já para você retirar o banco do piloto manualmente, sem ferramentas, aqui atrás possui essas travas, galera. Você vem aqui, ó, gira aqui, ó, para o lado esquerdo e aí você consegue aqui, ó, destravar aqui, ó, o banco do piloto. Para você retirar o banco do piloto, você puxa o banco para trás. Puxando para trás, você consegue aqui, ó, retirar o banco do piloto. E aqui, ó, você consegue ajustar a altura do banco do piloto em duas posições. Aqui na frente, ó, possui essas travas e aí você encaixa aqui, galera, na frente, ó, possui o encaixe aqui, ó, da posição mais alta e o encaixe para a posição mais baixa. Encaixou, aí você encaixa a parte de trás e você consegue ajustar a altura do banco do piloto em duas posições. Na posição mais alta, em 89 centímetros, e na posição mais baixa, em 87 centímetros. E aqui, ó, embaixo do banco do piloto, também possui esse fio aqui, ó, que é o aquecedor do banco do piloto. E embaixo aqui, ó, do banco do piloto, possui aqui, ó, o reservatório do ajuste eletrônico da sua suspensão traseira. A posição da bateria, como eu disse, é uma bateria de lítio. Ela é mais compacta e mais leve, com os polos positivo e o polo negativo. Aqui toda a estrutura da fixação da posição aqui, ó, da bateria, a caixa de fusíveis e toda a parte elétrica da moto. E a transmissão final é por corrente, com essa capa de corrente envolvendo o seu paralama traseiro. O formato dessa balança em alumínio toda polida, o esticador aqui, ó, da corrente, aqui embaixo o guia da corrente. Como eu disse a vocês, ela já vem de série com esse cavalete central em aço pintado em preto com essa mola de retorno. E aqui embaixo, como eu disse, fica localizado o seu catalisador e o seu silenciador. E aqui, galera, o formato aqui é do seu afastador de alforge, que é um item original na versão Rally Adventure, porque ela já vem com as malas laterais, porém aqui foi retirado. O acabamento aqui, ó, do seu subchassi, os detalhes aqui, ó, das suas carenagens laterais e aqui, ó, na pedaleira do piloto possui esses protetores na lateral. Como eu disse, a pedaleira do piloto é do tipo retrátil, com esse acabamento emborrachado, que pode ser retirado manualmente. Você não precisa tirar nenhum parafuso. Você simplesmente puxa aqui, ó, essa borracha e você consegue retirar esse acabamento emborrachado, que vai te dar acesso a essas garras, perfeito para o off-road. O pedal do câmbio em alumínio, ele é do tipo retrátil e aponta com esse acabamento emborrachado. Aqui o sensor do seu quick shifter bidirecional, aqui, ó, pode ser ajustado à altura aqui, ó, do pedal do câmbio. Seu pé-funcionamento em alumínio pintado em preto com essa mola de retorno e possui o sensor do pé-funcionamento. Aqui o formato aqui, ó, do seu protetor de cárter em alumínio. Aqui fica localizado o filtro do óleo e aqui o formato desse motor. Como eu disse, ele é bem compacto. E aqui para o lado esquerdo, aqui em cima, vem gravado aqui, ó, o nome do motor, V4 Gran Turismo. Olha só que bacana todo o acabamento. Como eu disse, aqui foi complementado como acessório esse protetor de carenagem tubular. E aqui, galera, o formato das asas laterais, as asas frontais, que você tem a possibilidade de deixar aberto ou fechadas.
E o tanque dessa moto, na versão Rally Adventure, ele é maior, com capacidade de 30 litros. É um tanque em alumínio, lá na frente é bem largo e aqui atrás é estreito e é um tanque alto, onde o piloto ele se encaixa perfeitamente com a moto. E aqui atrás, ó, possui esse protetor. Aqui em cima possui esse acabamento aqui, ó, em alumínio escovado, com aqui, ó, a bandeirinha da Itália. Olha só que bacana. Aqui, ó, possui esse detalhe em vermelho e nas laterais ele é pintado em preto. E aqui em cima, ó, possui esse acabamento com seu bocal de combustível do tipo aeronáutico em alumínio pintado em prata. Possui essa tampinha de proteção e aqui, ó, vem gravado o logo Ducati em baixo relevo. E para você abrir o bocal de combustível, você puxa aqui essa tampinha para cima e junto aqui, ó, com o sensor de presença, como eu disse, possui essa chave canivete. Você encaixa aqui, ó, e gira para o lado direito e puxa para trás, que você abre o bocal de combustível. E para você fechar, você vem aqui, ó, abaixa, sob pressão aqui, ó, será travado o bocal de combustível. Aqui o formato aqui, ó, do sensor de presença, vem gravado aqui, ó, o logo Ducati. Como eu disse a vocês, possui aqui, ó, essa chave canivete. E para você ter acesso à bateria aqui, ó, do sensor de presença, aqui atrás aqui, ó, onde está escrito o logo Ducati, você puxa aqui, ó, esse acabamento para cima. E aí você consegue retirar essa tampinha e você tem acesso à bateria aqui, ó, da sua chave presencial. Se caso estiver acabando a bateria, é fácil aqui, ó, de você trocar a bateria. Aqui, ó, acabamento, olha só que bacana os detalhes. E aqui na frente do tanque possui esse botão que serve para você ligar toda a parte elétrica da moto, ou senão você consegue travar a trava de direção eletronicamente. E para isso, você puxa aqui, ó, o guidão para o lado esquerdo, aperta esse mesmo botão e mantém ele pressionado por alguns segundos, que você consegue travar aqui, ó, a trava de direção eletronicamente. E para você destravar, você aperta apenas uma vez, que será destravado a trava de direção e vai ligar toda a parte elétrica da moto. Aqui a mesa, toda a estrutura da fixação do seu guidão, e aqui em cima da mesa vem gravado aqui, ó, o nome Multistrada V4 em alto relevo. Aqui, ó, é os fios da sua suspensão dianteira eletrônica e aqui toda a estrutura da fixação dos cabos que passa aqui de uma forma bem organizada. A parte interna das suas carenagens frontais com esse acabamento bem bonito e para o lado direito possui uma tomada 12 volts, porém é do tipo bico fino, que é necessário um adaptador e possui essa tampinha aqui, ó, de proteção. E para o lado esquerdo possui um porta-celular e para você abrir aqui do lado possui um botão, você aperta aqui, ó, aí você abre esse compartimento para você guardar o seu celular. E dentro, ó, possui uma tomada USB do tipo A para você carregar a bateria do seu celular. E para você fechar, você vem aqui, ó, pressiona que será travado. Aqui o formato desse guidão é um guidão em alumínio bem largo e bem reforçado e você pode ajustar a posição do guidão em duas posições. Essa posição é a posição para o on-road, mas se você soltar os parafusos aqui, ó, da mesa e deixar ele mais em pé, você deixa na posição off-road. Olha só que bacana todo o acabamento. Os seus botoeiros, lembrando que os seus botoeiros são iluminados, facilitando para você visualizar todas as informações em uma condução noturna. Aqui o botoeiro do lado direito, temos acesso ao corta-corrente. Para você ligar toda a parte aqui, ó, da injeção eletrônica, você puxa o corta-corrente para cima, que vai liberar o botão de partida. Apertando esse botão, você liga o motor da moto. E para desligar, você puxa o corta-corrente para baixo. Aqui embaixo é o botão do DRL para você deixar ativado ou desativado. E aqui em cima é o botão do aquecedor de manopla. Como eu disse, você pode ajustar em 3 níveis. Seu acelerador eletrônico do tipo Hardwire não possui cabos, tudo por sensores. Aqui as manoplas. E aqui, ó, vem gravado o logo Ducati em baixo relevo. O peso de guidão. Os protetores de manopla. E aqui, como eu disse, foi complementado como acessório esse protetor de manopla com a haste em alumínio. Ele é mais reforçado. E aqui, ó, foi complementado com esse extensor em acrílico. E olha só que bacana todo o acabamento. Os manetes em alumínio pintado em preto com regulagens de altura
tanto aqui ó, do freio dianteiro, quanto o manete de embreagem, os reservatórios dos fluidos do freio dianteiro, blindado, pintado em preto, e ele é transparente para você ter acesso ao nível do fluido do freio dianteiro da marca Brembo, lembrando que a sua embreagem é hidráulica e também possui esse reservatório para o fluido da sua embreagem hidráulica, também transparente para você ter acesso ao nível do fluido, também aqui ó, da marca Brembo. A bomba do freio dianteiro é da marca Brembo, olha só que bacana, aqui a estrutura da fixação dos cabos, a estrutura da fixação do seu painel, aqui embaixo ó, vem gravado o logo da Ducati, aqui os defletores de vento e o formato desse para-brisa. Na versão Rally Adventure, como eu disse, ele é mais alto e mais largo, com ajuste manual na altura. Aqui, ó, possui essa trava. Para você baixar aqui, ó, você pressiona, e para você subir, você puxa. E aqui, ó, com o dedo, você consegue ajustar a altura do para-brisa na posição mais alta ou, se não, na posição mais baixa. E muito simples e fácil aqui, ó, para você ajustar a altura do seu para-brisa. Aqui, galera, o manete de embreagem, a bomba aqui ó, da sua embreagem hidráulica e o botoeiro do lado esquerdo. Temos acesso. Aqui o lampejador de farol alto, para você alterar o farol alto, você puxa essa trava para frente e o farol baixo você puxa aqui, ó, essa trava para baixo. Aqui é o botão do pisca-alerta, aqui é o botão da sua suspensão eletrônica para você ajustar, aqui é o botão mode, que é os modos de pilotagem, aqui para você aumentar ou diminuir os níveis, aqui o botão do cruiser control adaptatível. Para você ativar, você aperta aqui ó, esse botão no meio. Para você travar a velocidade, você aperta esse botão de baixo, que será travado a sua velocidade. E para você subir a velocidade, você aperta para cima, e para reduzir a velocidade, você aperta para baixo. E para você desativar, ou você aperta novamente esse botão do meio, ou você aperta o manete de embreagem, ou um dos freios, que o Cruiser Control, ele será desativado. Aqui é o botão das setas, lembrando que possui o sistema de autocancelamento das setas, e aqui é o botão da buzina. E possui um joystick de 4 vias, para você aqui ó, subir as informações, baixar as informações, puxando para o lado esquerdo, para o lado direito, ou afundando aqui para você dar o ok. E o painel dessa moto ele fica fixado na parte interna das suas carenagens frontais e é um painel 100% digital com uma tela TFT colorido e ajustável de 6,5 polegadas. Possui várias informações, inclusive conectividade por Bluetooth, que você pode conectar o seu celular com o painel da moto pelo Bluetooth e ter acesso a vários recursos através do aplicativo Ducati Connect. Esse sinal que está piscando é o sinal da sua chave codificada e, como eu disse aqui embaixo, vem gravado aqui ó, o logo da Ducati. E agora eu vou mostrar para vocês a abertura, a apresentação desse painel, que é bem bonito e bem completo. Sempre quando liga, aparece o logo da Ducati e o desenho aqui ó, da Multistrada, vem gravado Multistrada V4 Rally. E sempre quando você desliga, aparece aqui ó, essa mensagem de encerramento. Olha só que bonito. E aqui, galera, nas laterais, fica espalhadas as informações das luzes espias. O sinal das setas, a seta do lado direito, a seta do lado esquerdo, o sinal do óleo do motor da moto, o sinal do farol alto na cor azul e possui outras informações. Aqui, galera, o sinal aqui ó, do ABS, o sinal do motor da moto, que é a injeção eletrônica, o sinal de reserva e esse sinal de ponto de exclamação, indicando que tem algum problema na parte elétrica da moto. Aqui o sinal do óleo e o sinal aqui ó, dos controles. Inclusive, galera, possui aqui, galera, um sensor que ele ajusta automaticamente a intensidade da iluminação do painel da moto. E aqui embaixo possui um sinal com a sigla H, indicando o sistema Hill Hold. E aqui esse sinal é o sinal de manutenção, indicando a próxima revisão ou se não a próxima troca de óleo. E no display digital possui outras informações. Aqui em cima o seu marcador de combustível e sempre quando entra na reserva do tanque de combustível, o último sinal ele vai ficar piscando e acende o sinal de reserva. Aqui todas as informações das configurações do painel, o sinal side stand, que é o sinal do pés em funcionamento, quando ele está baixo, acende aqui ó, o sinal side stand, mas quando você recolhe, desaparece essa informação e quando você baixa novamente, aparece o sinal side stand
grande, que é o sinal do PES em funcionamento. Aqui o seu velocímetro, aqui o modo de pilotagem, o seu RPM em barras, aqui o relógio que pode ser configurado, aqui o indicador de marcha, aqui a contagem de voltas, porque esse painel possui também cronômetro e aqui a contagem de voltas, e aqui para o lado esquerdo, na parte de baixo, todas as informações do computador de bordo. Aqui a temperatura ambiente e para o lado direito a temperatura do motor. Aqui, galera, o sinal do DRL indicando que está no modo automático e aqui todos os níveis dos controles. Controle do freio motor, controle de tração, do ABS e do controle de anti-wheeling. E uma observação, aqui no DRL, quando você deixa no modo automático, como eu disse, acende esse sinal. Mas aqui no botão do lado direito, apertando aqui esse botão embaixo, você altera para o farol baixo ligado. Mas se você apertar novamente, você volta aqui ó, para o DRL. E para você ter acesso ao aquecedor de manopla, novamente aqui no botão do lado direito, aqui em cima, possui esse botão. Apertando apenas uma vez, você deixa no nível 1, que ele é o mais fraco. Apertando mais uma vez, você deixa no nível 2, que ele é o intermediário. E apertando novamente, você deixa no nível 3, que ele é o mais forte, do aquecedor de manopla. E vai ficar aceso aqui ó, esse sinal, indicando que você ativou o aquecedor de manopla. E apertando mais uma vez, você desativa aqui ó, o aquecedor de manopla. E sempre quando você ativa aqui ó, o Cruiser Control, aparece esse sinal indicando que você ativou o Cruiser Control, aparece a velocidade que você deixou travada e aqui, galera, aparece aqui ó, o nível do seu Cruiser Control adaptativo. Como eu disse, possui regulagens do mais longe, normal, perto ou muito perto, que você consegue configurar dependendo aqui ó, do seu gosto. E apertando novamente esse botão, desaparece a informação do Cruiser Control. E para você alterar os modos de pilotagem, através do botão do lado esquerdo, apertando esse botão com a escrita Mode, você entra aqui nos modos de pilotagem. Lembrando que são 4 modos de pilotagem. E para você alterar, aqui novamente no botão do lado esquerdo, puxando o joystick para cima ou para baixo, você consegue alterar os modos de pilotagem. O modo de pilotagem Sport, que é o modo esportivo. O modo de pilotagem Tour, que é o Estrada. O modo de pilotagem Enduro, que é o Off-Road. E o modo de pilotagem Urban, que é o Cidade. E cada modo de pilotagem aparece também os níveis dos controles. Aqui o controle de potência, controle de tração, controle aqui ó, do ABS, o controle de anti-wheeling, aqui as suas suspensões eletrônicas, do jeito que você configurou, inclusive a altura e a pré-carga da mola. E também aqui ó, o controle do freio motor. E cada aqui ó, modo de pilotagem aparece aqui ó, os níveis dos controles. Lembrando que todos os modos de pilotagem são configuráveis. Você pode configurar, dependendo do seu gosto, cada modo de pilotagem. E aqui, ó, nessa tela aparece o seu velocímetro e o seu indicador de marcha, que você consegue trocar os modos de pilotagem até mesmo com a moto em movimento. E aqui, para você selecionar, você vem, escolhe aqui o modo de pilotagem desejado e afunda o joystick para dentro, que vai salvar o modo de pilotagem desejado. E aqui, automaticamente, já vai fazer a configuração da sua suspensão eletrônica, do jeito que você deixou a configuração do modo de pilotagem desejado. Agora, para você fazer a configuração da sua suspensão eletrônica, lembrando que possui um atalho. Aqui no botão do lado esquerdo, possui esse botão com esse desenho aqui ó, desse amortecedor. Apertando esse botão, você entra aqui ó, nos modos aqui, ó, da pré-carga da mola da sua suspensão traseira. Aqui apenas para o piloto, piloto e bagagem, piloto e garupa e também piloto, garupa e bagagem. E aqui você deixa no modo automático, que ele vai nivelar dependendo do peso que você colocar na parte da traseira da moto. E você consegue alterar, puxa no joystick para cima ou para baixo, você consegue aqui ó, mudar aqui ó, as configurações da sua suspensão eletrônica. Lembrando que aqui no nível piloto, garupa e bagagem, a traseira ela vai ficar mais alta, mas aqui apenas para o piloto, a traseira ela vai ficar mais baixa. Mas como eu disse, possui o nível automático. E aqui para você selecionar, você vem aqui ó, seleciona, afunda o joystick para dentro, que vai salvar e vai fazer a configuração da sua suspensão eletrônica em cada modo de pilotagem desejado. E como eu disse, ó, aqui no piloto e garupa, a traseira ela vai ficar mais alta. E aqui você tem o sistema Easy Lift,
que aqui, galera, quando você estiver quase parando a moto, se estiver muito alta, apertando esse botão e mantendo ele pressionado, você deixa aqui ó, a suspensão traseira no mínimo, que a traseira ela vai baixar automaticamente, facilitando para você ter o apoio dos pés no chão, inclusive até mesmo para você retirar o seu pé no estacionamento quando você estiver parado na moto. E aqui para você voltar, você aperta novamente esse mesmo botão, mantém ele pressionado por um certo tempo, que ele volta aqui para a configuração da pré-carga da mola que você deixou anteriormente. E aqui uma observação, que no ajuste da suspensão eletrônica na pré-carga da mola, no atalho, cada pré-carga da mola você consegue ajustar a altura da sua suspensão traseira. Mas para isso é necessário você entrar no menu de configurações e fazer a configuração da altura de cada nível da pré-carga da mola. E um outro detalhe, quando você deixa apenas para o piloto, a suspensão ela vai ficar mais baixa. Mas entrando aqui na configuração e deixando aqui ó, piloto, garupa e bagagem, a suspensão traseira ela vai ficar mais alta, fazendo esse barulho, indicando que está deixando a posição mais alta na pré-carga da mola, piloto, garupa e bagagem. Configurado, depois você volta novamente aqui ó, no ajuste da suspensão traseira eletronicamente, você deixa aqui ó, apenas para o piloto, que vai baixar, fazendo esse barulho, indicando que está fazendo a configuração do ajuste eletrônico da pré-carga da mola da sua suspensão traseira. E aqui no lado esquerdo do painel possui dois mapas, e para você alterar os mapas, aqui no joystick você puxa para baixo e mantém ele pressionado, que vai selecionar o mapa de baixo, que você tem acesso a todas as informações do computador de bordo. E para você puxar para cima, você puxa o joystick para cima, mantém ele pressionado, que vai selecionar aqui em cima, galera, que é o mapa que você consegue fazer as configurações do menu de configurações. Primeiramente, galera, aqui embaixo, que é as informações do computador de bordo, você tem acesso a várias informações. E para você alterar, você puxa o joystick para cima ou para baixo, que você consegue alterar as informações. Primeiramente, o odômetro total, que é a quilometragem da moto. Puxando para baixo, você tem acesso ao range, que marca quantos quilômetros você consegue percorrer com a gasolina que está no tanque de combustível da moto. Lembrando que aqui, ó, no marcador de combustível, você pode alterar. Tiver o nível, você também pode colocar aqui ó, no modo range. Aí você pode colocar do jeito que você preferir. Puxando novamente para baixo, a próxima informação é o odômetro parcial Trip 1, com a sua distância percorrida. Puxando para baixo, você tem acesso ao consumo médio do odômetro parcial Trip 1, que aqui está fazendo 13,8 km por litro. Puxando para baixo, você tem acesso à velocidade média. Puxando para baixo, você tem acesso ao tempo de viagem do odômetro parcial Trip 1. E puxando novamente para baixo, você tem acesso ao odômetro parcial Trip 2, com a sua distância percorrida. E para você resetar os odômetros parciais, você vem aqui no joystick, afunda para dentro e aqui, galera, você tem a possibilidade de resetar ou cancelar o reset dos odômetros parciais. E você faz individuais, o odômetro parcial Trip 1 e o odômetro parcial Trip 2. E para você resetar, você deixa no Yes, afunda novamente o joystick para dentro e aí você consegue resetar a distância percorrida ou se não as informações do computador de bordo dos odômetros parciais Trip 1 ou odômetro parcial Trip 2. Puxando novamente para baixo, você tem acesso ao consumo instantâneo. Porém, ele só fica à mostra com a moto em movimento em tempo real. Puxa novamente para baixo, você volta para o odômetro total, que é a quilometragem da moto. E como eu disse, para você ter acesso ao mapa de cima, novamente você vem aqui no botão do lado esquerdo, puxa o joystick para cima, mantém ele pressionado por um certo tempo, que vai selecionar o mapa de cima. E para você alterar, você puxa aqui o joystick para baixo ou para cima, que você consegue alterar todas as informações. A primeira delas é o lap, que é o cronômetro e a contagem de voltas. E para você ativar ou desativar, você vem aqui, ó, entra afundando o joystick para dentro, e aí você tem o modo ativado ou o modo desativado. Você vem aqui, ó, afunda, que é o joystick, e aí você consegue deixar desativado ou ativado. Deixando ativado, para você iniciar o cronômetro, você aperta o lampejador de farol alto, que vai começar a contar aqui, ó, o tempo do cronômetro. E para você fechar a primeira volta, você aperta novamente o lampejador de farol alto, que vai fechar uma volta e vai reiniciar novamente aqui o cronômetro. E para você voltar, você vem aqui no joystick, puxa
para o lado esquerdo, manter ele pressionado por um certo tempo que ele volta aqui ó, a informação anterior. E puxando novamente o joystick para cima, a próxima configuração é o aquecedor do banco do piloto. Para você entrar, você afunda aqui ó, o joystick para dentro. E aí você tem o modo desligado, aqui o low, que é o nível 1, que ele é o mais fraco, ou high, que é o nível 2, que ele é o mais forte, do aquecedor do banco do piloto. E aqui ó, para você selecionar, você vem aqui ó, escolhe, afunda o joystick para dentro, que vai salvar aqui ó, e já vai ativar o nível 2, ou se não, o nível 1, ou até mesmo desligado. Você afunda aqui o joystick e aí você consegue configurar. Para você voltar, você puxa o joystick para o lado esquerdo, mantém ele pressionado por um certo tempo, que ele volta à informação anterior. Puxando para cima, você tem acesso ao volume do seu intercomunicador, que você pode conectar tanto para o piloto quanto para o garupa. Mas tem que estar conectado pelo Bluetooth. Conectado, aí sim você consegue alterar o volume dos intercomunicadores. Puxando novamente para cima, você tem acesso ao seu telefone. Conectado pelo Bluetooth, você tem acesso ao seu telefone, chamadas e contatos. E puxando novamente para cima, você tem acesso às músicas. Como eu disse, tem que estar conectado o seu celular com o painel da moto pelo Bluetooth. Aí sim você tem acesso à playlist de músicas do seu celular. Puxando novamente para cima, você tem acesso ao Adaptive Cruise Control, que é o Cruise Control adaptativo, para você fazer a configuração. E para isso, você afunda aqui o joystick para dentro e você entra na configuração. Aqui, o muito longe, o médio e aqui o perto. E aí você consegue configurar dependendo do seu gosto, que aparece aqui ó, esse desenho indicando aqui ó, a distância que vai fazer a leitura do radar. Lembrando que se você for andar em comboio, é necessário você deixar perto, porque senão o Cruise Control ele vai ficar acionando todo momento, galera. Lembrando que aqui o Cruise Control adaptativo, ele vai frear a moto pelo freio motor. E depois, quando se distancia o carro, ele volta a acelerar novamente e vai voltar para a velocidade que você deixou travada. E aqui, o muito longe, é para aquelas pessoas que andam com mais cautela, que se o carro estiver lá na frente, o radar ele já vai fazer a leitura e já vai diminuir a velocidade do seu Cruise Control através do freio motor. Aqui, selecionado, você afunda aqui, ó, o joystick para dentro e ele já vai deixar salvo. Puxando novamente para cima, você tem um Ducati Connect para você fazer a conexão, inclusive para você alterar músicas, chamadas, mensagens ou até mesmo o sistema de navegação, que é um GPS do aplicativo Ducati Connect. E puxando novamente para cima, você tem acesso ao Set Menu, que é o menu de configurações. E para você entrar, você afunda aqui ó, o joystick para dentro. E aí você entra aqui ó, no Set Menu, que é o menu de configurações. A primeira configuração é o Ride Modes, que é os modos de pilotagem. E quando você entra nessa tela, aparece aqui o indicador de marcha. Mas, galera, você não consegue alterar as informações com a moto em movimento. Para você entrar no Set Modes, que é os modos de pilotagem, você vem aqui, ó, afunda o joystick para dentro, que você vai selecionar aqui, ó, os modos de pilotagem. Como eu disse, são eles: o Sport, o Tour, o Enduro e o Urban, que é o Cidade. E aqui, para você instalar de fábrica, todos os modos de pilotagem. Vamos supor que eu vou fazer a configuração do modo de pilotagem Sport. Para isso, eu aperto novamente aqui ó, para dentro o joystick, que ele vai entrar aqui ó, no modo de pilotagem Sport, e aí eu consigo fazer a configuração. Primeiramente, o controle de potência, que é o Power. Para você entrar, você afunda novamente o joystick para dentro. E aí você consegue configurar o High, que ele é o mais forte, o Médio, que é o intermediário, e o Low, que ele é o mais fraco. E aqui tem o modo Off-Road, e cada um deles aparece aqui, ó, esse gráfico aqui embaixo. O Smooth, que ele é o mais suave, e o Dynamic, que ele é o mais forte. Aparece aqui ó, a entrega de potência aqui, ó, do motor. Selecionado, você vem aqui, ó, afunda novamente o joystick para dentro, que ele vai salvar e vai voltar a informação anterior. Puxando para baixo é o DTC, que é o controle de tração. E uma observação que no controle de potência vai ficar colorido aqui ó, o motor, indicando que é o controle de potência. Já o controle de tração, indicando aqui ó, na roda traseira, galera. A roda traseira vai ficar colorida. Para você entrar, você afunda aqui ó, o joystick para dentro. E aí você consegue configurar o controle de tração em 8 níveis. Puxando totalmente para cima, você deixa no nível 8, que ele é o mais atuante. E puxando totalmente para baixo, você deixa no nível 1, que ele é o menos atuante, ou até mesmo a possibilidade de você desativar o controle de tração inteligente para as curvas. E aqui embaixo
embaixo também aparece aqui esse desenho, off-road, aqui on-road, aqui modo chuva e aqui aparece aqui a performance do seu controle de tração. Selecionado, você afunda novamente o joystick para dentro, que você vai salvar a configuração do controle de tração. E para você voltar, você puxa aqui ó, o joystick para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. Puxando para baixo é o nível do ABS. E aqui ó, o ABS, aqui os discos vão ficar coloridos, indicando que é a configuração do ABS. Para você entrar, você afunda aqui ó, o joystick para dentro e aí você tem 3 níveis. O nível 3 é o on-road. O nível 2 também é on-road, porém ele é menos atuante. Já o nível 1, galera, você deixa desativado o ABS da roda traseira. Ele só vai ficar ativo o ABS da roda dianteira, porém menos atuante. Configurado, você vem aqui, ó, afunda o joystick novamente para dentro, você vai selecionar e vai salvar a configuração do ABS. E para você voltar, você puxa aqui ó, o joystick para o lado esquerdo. Puxando para baixo é o sistema DWC, que é o controle de One to Wheel, que aparece com essa setinha aqui ó, na roda dianteira. E para você entrar, você afunda aqui ó, o joystick para dentro e você entra na configuração. Puxando totalmente para cima, você deixa no nível 8, que ele é o mais atuante, e deixando no nível 1, ele é o menos atuante, galera. Lembrando que você também tem a possibilidade de desativar o controle de One to Wheel, evitando que a moto empine nas aceleradas. E aqui, selecionado, você afunda aqui ó, o joystick para dentro, vai salvar a configuração. E para você voltar, você puxa aqui ó, o joystick para o lado esquerdo. Puxando para baixo é o EBC, que é o controle do freio motor. E aqui, galera, vai ficar colorido tanto o motor quanto a roda traseira. Para você entrar, você vem aqui ó, afunda o joystick para dentro e aí você entra na configuração do freio motor, que são 3 níveis, o nível 3, o nível 2 e o nível 1. O nível 1 ele é o mais atuante e o nível 3 ele é o menos atuante. Configurado, você afunda novamente o joystick para dentro, que ele vai salvar, e aqui para você voltar à informação anterior, você puxa o joystick para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. Puxando para baixo é o DQS, que é o seu Quick Shifter bidirecional. E para você entrar, você afunda aqui o joystick para dentro e aí você consegue configurar ativado ou desativado. Selecionado, você afunda o joystick novamente para dentro, que ele vai salvar. E para você voltar à informação anterior, você puxa aqui para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. E puxando o joystick novamente para baixo, a próxima configuração é a configuração da sua suspensão eletrônica. Aqui, ó, tanto a dianteira quanto a traseira. E aqui o sinal das suspensões vão ficar coloridas. Para você entrar, você afunda o joystick para dentro, que você entra na configuração do retorno e da compressão da suspensão dianteira, representado com front, e aqui o rear, que é a suspensão traseira, o ajuste da compressão e também do retorno. E cada um deles, você vem aqui, ó, seleciona, afunda o joystick para dentro e aí você consegue configurar. Primeiramente aqui, ó, suspensão dianteira. Puxando totalmente para baixo, você tem o muito macio, o médio, o rígido e o muito rígido. E para você selecionar, você vem aqui, ó, puxa o joystick para baixo ou para cima, seleciona, afunda o joystick para dentro e aí você consegue salvar. Para você voltar, você puxa aqui ó, o joystick para o lado esquerdo. Puxando para baixo, você consegue fazer essa mesma configuração na sua suspensão traseira, que é o rear. Para você entrar, você afunda aqui ó, o joystick para dentro e aí você consegue fazer a mesma configuração. Aqui, muito macia, aqui o médio, que é o intermediário, rígida e muito rígida. Configurado, você vem aqui, ó, afunda o joystick novamente para baixo, que vai salvar. E para você voltar, você puxa aqui ó, o joystick para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. E para você retornar, você puxa novamente o joystick para o lado esquerdo, que ele volta aqui ó, para as configurações. E puxando novamente o joystick para baixo, a próxima configuração é a configuração da pré-carga da mola da suspensão traseira eletronicamente. Aqui ó, aparece o desenho do banco e da sua suspensão traseira colorida e esse sinal de peso. Para você entrar, você afunda aqui ó, o joystick para dentro e aí você consegue configurar apenas para o piloto e bagagem, piloto e garupa, e piloto, garupa e bagagem. Aqui é um ajuste fino, porque apertando apenas esse botão, você já deixa aqui ó, configurado, e aí você altera apenas aqui ó, o modo. Mas aqui eu consigo fazer um ajuste fino de cada modo aqui ó, da pré-carga da mola da sua suspensão traseira. Aqui para você selecionar, você puxa aqui o joystick para cima ou para baixo. Um exemplo aqui, ó, vou fazer a configuração apenas para o piloto. Eu venho aqui, ó, afundo o joystick novamente para dentro, e aí eu consigo fazer a configuração
configuração, puxando para baixo, eu deixo no nível 1, que ele é o mais baixo, ou não, puxando para cima, eu consigo aumentar a altura aqui, ó, da pré-carga da mola apenas para o piloto. Lembrando que são mais de 20 níveis, totalizando 24 níveis. E o número 24, ele é o mais alto da sua suspensão traseira. E o nível 1, ele é o mais baixo. Configurado, eu afundo o joystick para dentro, que ele vai ficar salvo. Puxando para o lado esquerdo, você volta à informação anterior. E você consegue fazer essa mesma configuração na altura da pré-carga da mola, nos 4 modos: piloto, piloto, bagagem, piloto e garupa, e também piloto, garupa e bagagem. Eu consigo ajustar a altura aqui, ó, da sua suspensão traseira na pré-carga da mola. Para você voltar, você puxa aqui, ó, o joystick para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior, e puxando novamente para o lado esquerdo, você volta aqui, ó, para a configuração. E puxando para baixo é o default. Se caso eu quiser restaurar de fábrica o modo de pilotagem Sport, eu venho aqui em default, que ele vai fazer a configuração de fábrica do modo de pilotagem Sport. E para mim voltar, eu puxo novamente o joystick para o lado esquerdo e ele volta à informação anterior. E lembrando que eu consigo fazer essas mesmas configurações em todos os modos de pilotagem. O modo de pilotagem Sport, o modo de pilotagem Touring, que é o Estrada, com todos os controles. Aqui o modo de pilotagem Enduro, que é o Off-Road, também com todos os controles, como controle de potência, controle de tração, ABS, aqui o controle de one-wheel, controle do freio motor, Quick Shift bidirecional e a configuração da sua suspensão eletrônica. E também a configuração do modo de pilotagem Urban, com todos os controles que eu posso configurar, dependendo aqui, ó, do meu gosto. Voltando, galera, a próxima configuração é um Info Display, que é as informações do computador de bordo. E para eu entrar, eu puxo aqui o joystick para o lado direito, eu afundo, que eu consigo fazer as configurações. E aqui, galera, são 8 informações e eu consigo alterar aqui, ó, a ordem das informações. Aqui eu tenho o odômetro total, range, que é autonomia, o odômetro parcial Trip 1, consumo do odômetro parcial Trip 1, aqui a velocidade média do odômetro parcial Trip 1, aqui, galera, o tempo de viagem do odômetro parcial Trip 1, aqui a distância percorrida do odômetro parcial Trip 2, consumo instantâneo e aqui novamente o odômetro total, que eu consigo alterar a ordem dessas informações. Aqui, ó, cada um tem um número e aqui tem as informações. Configurado, para eu voltar, eu puxo o joystick para o lado esquerdo, que eu volto à informação anterior. Puxando para baixo, aqui eu tenho a informação do tipo aqui, ó, do seu marcador de combustível. Eu posso deixar em nível ou se não range. Range é autonomia, que marca quantos quilômetros que eu consigo percorrer com a gasolina que está no tanque de combustível da moto. E para eu selecionar, eu afundo aqui, ó, que ele vai ficar salvo. E para mim voltar, eu puxo o joystick para o lado esquerdo. Puxando para baixo, eu tenho o DRL. Para eu entrar, ou eu afundo, ou eu puxo aqui para o lado direito. E aí eu tenho o modo automático ou no modo manual. O modo manual eu altero aqui, ó, apertando esse botão, se eu quero no modo DRL ou no modo do farol alto. E aqui no modo automático, automaticamente ele vai alterar dependendo do ambiente que eu estiver. Puxando para o lado esquerdo, ele volta à informação anterior. E puxando novamente para baixo, a próxima configuração é o backlight, que é o ajuste da intensidade, da iluminação do painel da moto. Para eu entrar, eu puxo aqui o joystick para o lado direito e aí eu consigo configurar 100%, que é o nível mais forte da intensidade da iluminação do painel da moto, ou 20%, que é o modo mais escuro da intensidade da iluminação do painel da moto. Configurado, eu venho aqui, ó, pressiono o joystick para dentro, que ele vai salvar, e para você voltar, você puxa aqui o joystick para o lado esquerdo. Puxando para baixo, você tem acesso ao PIN Code, que é uma senha, um código, que só o proprietário da moto tem. Se caso você perder a chave presencial, você consegue ligar a moto através de um código. E aqui um PIN Code, eu consigo configurar esse código. Puxando novamente para baixo, você tem o Blind Spot Detection, que é o sistema de detector de pontos cegos. E para mim entrar, eu afundo o joystick para dentro ou eu puxo aqui para o lado direito, que eu tenho a possibilidade de deixar ativado ou desativado. Para mim entrar, eu puxo para o lado direito, aqui ativado, e aqui o desativado, puxando para o lado esquerdo eu volto, e aqui o dimer eu consigo fazer a configuração.
Como eu disse, aqui ó, na ponta dos retrovisores possui esse LED e aqui eu consigo configurar o High, que ele é muito forte, o Med, que é o intermediário, e o Low, que é o mais fraco, que eu consigo aqui ó, ajustar aqui ó, a intensidade da iluminação aqui ó, dos retrovisores, mais fraco, o médio ou mais forte da intensidade da sua iluminação. Configurado, eu puxo aqui ó, o joystick para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. Puxando novamente para o lado esquerdo, eu volto aqui para as configurações. E puxando novamente o joystick para baixo, eu consigo fazer a configuração da data e a configuração do relógio. Para mim entrar, eu afundo aqui ó, o joystick para dentro ou eu puxo ele para o lado direito. A primeira configuração é a configuração da data. Para mim entrar, eu puxo aqui ó, o joystick para o lado direito ou eu afundo ele para dentro. A primeira configuração é a configuração do dia. E para mim ajustar, ou eu puxo para cima ou para baixo o joystick, que eu consigo configurar aqui ó, o dia. Configurado, eu afundo o joystick para dentro, que vai selecionar o mês. E para configurar, eu puxo para cima ou para baixo o joystick, que eu consigo configurar o mês. Configurado, eu afundo novamente o joystick para dentro, que vai selecionar o ano. E para configurar, eu puxo aqui o joystick para cima ou para baixo, que eu consigo configurar o ano. Configurado, eu afundo novamente o joystick para dentro, que ele vai salvar e vai voltar a informação anterior. Puxando para baixo, é o formato aqui ó, da data. Para eu entrar, eu afundo ou eu puxo aqui o joystick para o lado direito. E aí eu tenho dia, mês e ano, mês, dia e ano, dia e mês, ou ano, mês e dia. E aí eu consigo configurar dependendo do meu gosto. Para configurar, para salvar, eu afundo novamente o joystick para dentro, que ele vai salvar e vai voltar a informação anterior. Puxando para baixo, agora eu consigo fazer a configuração do relógio. Para mim entrar, ou eu afundo, ou eu puxo aqui o joystick para o lado direito. A primeira configuração é a hora. Para me configurar, eu puxo aqui o joystick para cima ou para baixo, que eu consigo configurar a hora. Configurado, eu afundo novamente o joystick para dentro, que vai selecionar o minuto. E para configurar, eu puxo aqui o joystick para cima ou para baixo, que eu consigo fazer a configuração do minuto. Configurado, eu afundo novamente o joystick para dentro, que vai salvar e vai voltar a informação anterior. Puxando para baixo, eu consigo configurar o formato. Para mim entrar, ou eu afundo ou eu puxo para o lado direito. Aí eu tenho um formato 12 horas ou 24 horas. Configurado, eu afundo novamente o joystick para dentro, que ele vai salvar e vai voltar a informação anterior. Para mim voltar, eu puxo aqui o joystick para o lado esquerdo. E puxando para baixo, a próxima configuração é a configuração do serviço. Para mim entrar, ou eu afundo ou eu puxo para o lado direito, que aqui tem todas as configurações da próxima troca de óleo, para a próxima manutenção do sistema desmodrômico ou a próxima manutenção, que é a próxima revisão, indicando a data e também o KM restante para as próximas manutenções. Para mim voltar, eu puxo aqui o joystick para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. Puxando para baixo, a próxima configuração é o LAP, que é o cronômetro e a contagem de volta. Para mim entrar, ou eu afundo ou eu puxo aqui o joystick para o lado direito, que eu tenho a possibilidade de deixar ativado, desativado, aqui o LAP Data e também aqui ó, o Erase Data, que eu posso deixar ativado ou desativado cada um deles. Para mim voltar, eu puxo aqui o joystick para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. Puxando para baixo, eu tenho a calibração de monitoramento de pressão dos pneus, do pneu dianteiro e do pneu traseiro. Para mim entrar, ou eu afundo, ou eu puxo aqui para o lado direito, que eu posso dar o início aqui ó, da calibragem dos pneus. E para mim voltar, eu puxo para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. Puxando para baixo, eu tenho a configuração do Bluetooth. Para mim entrar, eu puxo aqui o joystick para o lado direito, e aí eu tenho a possibilidade de parear o meu celular com o painel da moto, ou aqui os celulares que já foram pareados. Para mim voltar, eu puxo para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. Puxando para baixo, eu tenho o Trip Master Precision, que é a configuração, galera, do odômetro parcial específico para viagens, que eu consigo entrar aqui, ó, afundando o joystick para dentro ou puxando para o lado direito, e aí eu consigo colocar uma distância aqui, ó, que ele vai fazer uma contagem decrescisiva para as viagens. Para mim voltar, eu puxo aqui para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. E puxando para baixo, a próxima configuração é o sistema de autocancelamento das setas. Para eu entrar, ou eu afundo, ou eu puxo aqui o joystick para o lado direito. E aqui eu tenho o modo automático
ou modo manual do sistema de autocancelamento das setas. Para mim deixar selecionado, eu afundo aqui o joystick que ele vai salvar. E para você voltar, você puxa aqui o joystick para o lado esquerdo. Puxando para baixo é o idioma que eu consigo configurar. Puxando aqui o joystick para o lado direito ou afundando eu entro. E aqui eu tenho vários idiomas: inglês, italiano, alemão, francês, irlandês, espanhol e até mesmo japonês. Porém, não temos português. E para voltar, você puxa o joystick para o lado esquerdo, que ele volta à informação anterior. Puxando para baixo é a configuração das unidades. Aqui eu tenho a configuração do seu velocímetro. Para eu entrar, eu puxo aqui para o lado direito, aí eu consigo colocar em quilômetros por hora ou milhas por hora. Para voltar, eu puxo para o lado esquerdo, puxando para baixo, a próxima configuração é o tipo de temperatura. Para entrar, puxa para o lado direito, e aí você consegue configurar a temperatura puxando para cima ou para baixo. Configurado, puxa para o lado esquerdo, ele volta à informação anterior. E puxando para baixo, a próxima configuração é o tipo de consumo. Eu tenho litros gás a cada 100 km, quilômetros por litro, MPG UK e MPG US. E aqui para restaurar de fábrica, que é a configuração. Configurado, eu afundo aqui o joystick para dentro, que ele vai salvar, e aqui vai voltar a informação anterior. E aqui serve para restaurar de fábrica todas as configurações das configurações do painel. Para me voltar, eu puxo aqui o joystick para o lado esquerdo, que ele volta a informação anterior. Puxando para baixo, eu tenho acesso às informações da voltagem da bateria e até mesmo aqui o seu RPM em números, que é muito indicado para os mecânicos. E para me voltar, eu puxo aqui o joystick para o lado esquerdo, que ele volta a informação anterior, e puxando para baixo eu volto para a configuração do Ride Modes, que é os modos de pilotagem, e aí você chega no final das configurações. E para mim voltar, eu puxo novamente o joystick para o lado esquerdo, manter ele pressionado, que ele volta aqui para o menu principal do painel da moto. E para ter acesso ao sistema Hill Hold, é necessário você recolher o pé em funcionamento, porque senão você não consegue ter acesso ao sistema Hill Hold. Depois você aperta um dos freios um pouco mais forte, que vai fazer um barulho, indicando aqui que está ativado o sistema Hill Hold, e no painel vai ficar aceso aqui esse sinal indicando que o sistema Hill Hold ele está ativado, facilitando para você fazer a rampa em uma subida ou numa descida. E para você desativar, ou simplesmente você faz a rampa, ou senão você aperta novamente os freios um pouco mais forte, que vai desaparecer esse sinal indicando que o sistema Hill Hold ele foi desativado. E para você conectar o seu celular com o painel da moto pelo Bluetooth, primeiramente é necessário você baixar um aplicativo, que é o Ducati Connect. Baixando o aplicativo, você entra no aplicativo, galera. Aqui no aplicativo, depois de conectado, é necessário você aceitar alguns termos. Você coloca em permitir todos e aí depois você consegue fazer a conexão. Depois, galera, eu coloco aqui em permitir, entra aqui no menu de configurações do painel da moto, escolho a opção Bluetooth, entro no Bluetooth e aqui, galera, eu coloco o parear. Lembrando que aqui eu tenho o telefone, intercomunicador do piloto e intercomunicador do garupa. Como eu vou conectar o celular, eu venho aqui e coloco um fone, afundo o joystick para dentro, que ele já vai automaticamente identificar qual que é o celular que você quer conectar. Aí você afunda novamente o joystick para dentro, que ele já vai fazer aqui o pedido aqui, da conexão. Aqui aparece um PIN, galera. Aqui, no celular eu coloco parear, automaticamente depois eu já consigo fazer a conexão do meu celular com o painel da moto. E depois de conectado, aparece aqui essa tela, o módulo de veículo. E aqui o modo de veículo, aparece essa conexão, eu arrasto para cima, aí eu entro aqui no aplicativo. Aqui eu tenho as músicas do meu celular, que aparece aqui a playlist do meu celular, ou até mesmo os contatos aqui do meu celular, ou até mesmo aqui as chamadas, ou até mesmo para mim discar aqui no meu celular. Mas se você quiser ter acesso ao sistema de navegação pelo GPS, aqui embaixo aparece esse aplicativo, que é necessário você baixar, que é o Sigic Navegação, que eu consigo baixar aqui, depois de baixado, aí sim eu consigo ter acesso ao sistema de navegação. E depois de baixado, essa aqui é a tela do GPS. Eu posso colocar aqui alguns atalhos, como casa, trabalho, favoritos, aqui para me dar o zoom aqui no mapa, aqui para diminuir o zoom, e aqui para me fazer uma pesquisa. Vamos supor que eu vou aqui para São Paulo. Eu coloco aqui, eu digito aqui o destino que eu gostaria de ir.
Aí eu coloco aqui, aparece certinho, galera, as opções. Aqui, ó, eu tenho várias outras opções, lembrando que é necessário da internet. Feita aqui a conexão, vamos supor, vou colocar qualquer uma aqui só para dar exemplo para vocês. Vou colocar aqui, ó, São Bernardo do Campo. Aparece aqui, ó, o melhor trajeto, obter direções. Aí, galera, já vai fazer aqui, ó, o início aqui, ó, do meu caminho. Eu coloco iniciar e já vai aqui, ó, identificar aqui, ó, o percurso que eu quero fazer. E uma observação, quando o seu celular está conectado com o painel, aparece aqui, ó, a rede de sinal, a porcentagem da bateria do seu celular e esse sinal indicando aqui, ó, que está conectado o seu celular com o painel da moto. E aqui, ó, depois de um tempo, a tela do seu celular será bloqueada e aparece aqui, ó, essa imagem indicando que o seu celular está conectado com o painel da moto. Puxando para cima, eu volto novamente aqui, ó, para a tela principal do aplicativo Ducati Connected. E depois que você coloca aqui uma rota no aplicativo, galera, para você ter acesso no painel da moto, aqui, ó, você coloca Ducati Connect, puxa aqui o joystick para o lado direito e mantém ele pressionado que você entra. Porém, é necessário você também conectar o intercomunicador, pelo menos do piloto, porque senão você não consegue ter acesso no painel da moto todos os comandos, como contatos, mensagens, chamadas e também o sistema de navegação, que serve para você espelhar essa tela aqui, ó, no painel da moto. E agora eu vou mostrar para vocês, o Top Speed pode ser registrado no painel da moto. Mas antes, eu entrei aqui no menu de configurações, vim aqui em Ride Modes, selecionei o modo de pilotagem Sport, entrei aqui no controle de tração, desativei puxando ele totalmente para baixo e aqui quando você desativa o controle de tração, automaticamente o controle de One Wheel também ele é desativado. E agora vou mostrar para vocês o Top Speed que pode ser registrado no painel da moto. Lembrando que quando você desativa o controle de tração, acende aqui, ó, esse sinal. E quando você desativa o ABS da roda traseira, ele fica aceso aqui, ó, esse sinal. Última marcha engatada e o seu Top Speed. No painel limita a 284 km por hora, só que em movimento ela pode chegar a 264 km por hora original. E como eu disse a vocês, a sua iluminação é Full LED. O seu duplo farol em LED, com farol adaptatível para as curvas, com o DRL, que é essa fileira de LED aqui na parte de cima do seu farol. As setas também são em LEDs, aqui na parte da traseira, toda iluminada, a sua lanterna, as setas, a iluminação de placa e os seus botoeiros também são iluminados, facilitando aqui, ó, para você visualizar as informações dos seus botoeiros em uma condução noturna. E aqui você tem a possibilidade de deixar apenas aqui no seu DRL, que a iluminação do DRL vai ficar mais forte, ou senão você altera aqui, ó, para o farol baixo. Aqui o DRL ele vai ficar um pouco mais fraco e acende a iluminação do seu farol baixo. Aqui o farol baixo e o farol alto, trazendo uma iluminação muito boa para uma condução noturna. E para você ligar o motor dessa moto, primeiramente você vem com a chave presencial, fica próximo da moto, depois aqui você aperta esse botão na frente do tanque, que vai ligar toda a parte elétrica da moto, depois você puxa o corta-corrente para cima, que vai ativar a injeção eletrônica e aperta o botão de partida, que o seu motor será ligado. E se liga só o ronco dessa moto, o seu escapamento original. E depois de ter falado e mostrado todos os detalhes e as características sobre esse grande modelo, enfim, chegou o momento de dar aquela acelerada e ver o que essa moto realmente é capaz. E isso vamos fazer agora. E agora, galera, chegou o grande momento, o momento de dar aquela acelerada na Ducati Multistrada V4 na versão Rally Adventure, modelo 2024, complementando na sua categoria Big Trail. Realmente uma moto perfeita para você se aventurar. Possui um motor de 4 cilindros em V, conhecido, galera, com V4 Gran Turismo, de mais de 1.100 cilindradas, atingindo 170 cavalos
cavalos de potência e mais de 12 kg de torque. A Big Trail mais potente do mercado, com câmbio de 6 marchas. E a versão Rally Adventure, primeiramente ela tem o seu diferencial, que o tanque é maior, é um tanque de 30 litros e possui esse acabamento aqui, ó, em alumínio escovado, porque o tanque é em alumínio. As suas suspensões com curso mais longo em 200 milímetros de curso, tanto na dianteira quanto na traseira. Olha só que show! E ela é super completa. Possui um kit de freios completo da marca Brembo, com um sistema de freios ABS inteligente para as curvas, que pode ser ajustado e desativado apenas na roda traseira. Vários controles, como controle de tração, controle de anti-wheeling, controle de potência e controle do freio motor, que você pode ajustar e inclusive desativar alguns controles. Aqui, ó, rodas raiadas com pneus sem câmara, e aqui, ó, os raios são fixados externos. Suspensões eletrônicas, modelo Skyhook, que você consegue ajustar vários ajustes eletronicamente, e a sua iluminação Full LED, farol, setas e a lanterna completamente em LED, e possui um duplo farol com DRL e o seu farol adaptatível para as curvas. E aqui possui o sistema de frenagem de emergência e também, galera, vários outros itens que deixa essa moto super completa. O para-brisa com regulagens manuais, você consegue ajustar aqui, ó, com o dedo só. Ela possui chave presencial, sistema keyless, onde você fica próximo da moto e ela já fica disponível para você ligá-la. Acelerador eletrônico, são 4 modos de pilotagem e os 4 você consegue configurar dependendo do seu gosto. Cruiser Control adaptatível, porque aqui na frente possui um radar, galera, que identifica o veículo na frente e vai frear a moto automaticamente pelo freio motor. Além disso, galera, possui também embreagem deslizante, assistida e hidráulica, quick shifter bidirecional, e olha só que bonito o acabamento dos seus botoeiros. Detalhe, os seus botoeiros também são iluminados. E se liga no principal, esse painel 100% digital com uma tela TFT de 6,5 polegadas, com várias informações, computador de bordo, cronômetro e muito mais, até conectividade por Bluetooth tem nesse painel. Realmente é um painel super completo. Aqui, ó, possui um porta-celular, dentro dele possui aqui, ó, uma tomada USB do tipo A para você carregar a bateria do seu celular, aquecedores de manopla e também aquecedores de banco, tanto do piloto quanto do garupa. Falando em banco, o banco do piloto possui regulagem na altura manual em 2 posições. Aqui a parte da traseira. Atrás, galera, também possui um radar de detector de pontos cegos. Aqui nos retrovisores possui LEDs que identificam os veículos atrás e vai acusar aqui, ó, nos seus retrovisores. Minha moto é muito bonita. Olha só o tamanho dessa moto, cara. A frente dela é gigante. Formato aqui das abas laterais. A frente dessa moto, olha o design. Cara, vou falar pra vocês, hein? Além de se tornar uma das Big Trails mais potentes, também uma das mais bonitas, hein? Caraca, realmente ela é muito show. Foi complementada com alguns acessórios, protetor de carenagem, farol auxiliar e esse protetor de manopla com a haste em alumínio, porque o original ela já vem, só que é um protetor de plástico, certo? Posicionamento de pilotagem. Meu, essa moto, ela você consegue configurar ela do jeito que você quiser, inclusive até mesmo com o seu porte. A traseira possui regulagens na altura, aí você consegue deixar no modo mais baixo ou no modo mais alto, dependendo do seu gosto. Para você ligar, chave presencial ficando próximo da moto, aperta esse botão aqui, ó, na frente do tanque, que vai ligar toda a parte elétrica da moto. Aí você puxa o corta-corrente para cima e aí vai liberar aqui o botão de partida. E se liga só o ronco dessa moto com seu escapamento original, ó. Bom, deixei aqui no modo de pilotagem Sport, controle do freio motor no nível 2, controle de tração no nível 3, porque no nível 1 e 2 é mais o off-road, ele atua muito pouco. O ABS no nível 2, lembrando que o ABS no nível 1, o ABS da roda traseira fica desativado, e o controle de tração no nível 1. Cara, essa moto, vou falar pra vocês, hein? Tem de tudo e mais um pouco. Suspensões, ó, absorve todos os impactos do asfalto. E a potência, ó a frente levantando. Ó. Caraca, bicho, é muito forte. Muito forte. Esse motor aqui é inacreditável em cada acelerada, ó. Ó. Caraca, meu.
Uma Big Trail que pode ultrapassar a casa de 260 km por hora original. Anda muito pelo que ela oferece. Inacreditável como anda. Ó. E o ronco, caraca. E ela tem um sistema de desligamento dos 2 cilindros traseiros quando a moto está parada ou em marcha lenta, em baixas velocidades, evitando a super temperatura das pernas do piloto e também economia ainda melhor. Ó. Cara, como anda essa moto? Mas muito louca, cara. Ó. E o legal que o sistema de detector de pontos cegos, se você estiver no trânsito, passando entre os carros, ele não vai ficar piscando. Só se realmente tiver um carro próximo de você, ou uma moto, ou alguém, aí sim vai acender os LEDs. Porque senão, ele não aciona. Só quando realmente detectar algum ponto cego. E o sistema do Cruiser Control adaptativo, para você ligar é bem simples. Você aperta aqui esse botão no meio, ele vai ativar. E aí você trava a velocidade puxando ele para baixo. E aí, ó, travou a velocidade, certo? Ó, travou a velocidade. E aí o que vai acontecer? Se tiver um carro na frente, galera, automaticamente, ó, ele já vai identificar. Ele vai diminuir a velocidade, ó, automaticamente. Ó, indicou aqui o carro, reduziu a velocidade. Olha só que show. Cara, muito show. Isso aqui, cara, é muito bom pra quem gosta de viajar. Ó. Ó, 200 tão rápido demais, cara. Nem parece que você tá em uma Big Trail. Olha, cara. Ó, 180, 190, 200, 210. Olha lá, 220, 230, 240, 250 e vai embora, cara, ó. Isso estamos falando de uma Big Trail, cara. Como que anda essa moto? Inacreditável, faltando muito pouco para o seu top speed. Caraca! E a força de frenagem, se liga só como freia. E freia muito, se liga, ó. Olha, cara, em poucos segundos ela para completamente. E aqui embaixo do túnel, preparem seus ouvidos, porque o ronco da Ducati Multistrada V4 Rally é sensacional. Se liga! Cara, aqui é potente, hein? Bom, esticadinho entre as marchas. Primeirinha, ó, a primeirinha já chegando 92, segunda 121, terceira 163, de quarta já chegando 201, de quinta 227, 234, sexta chegamos a 250, mas pode chegar 264 km por hora original. Anda muito pela sua categoria. Ó, olha, cara, que isso, cara. Ó, embreagem deslizante, assistida fazendo o seu papel. Olha como que a suspensão, cara, absorve todos os impactos do asfalto. Ó, cara, você pode passar em qualquer lugar. A frente se levanta, cara, ó. E o freio, meu, isso daqui, cara, é um freio de uma moto esportiva. Pra vocês terem noção do nível de qualidade que essa moto tem. E o preço? O preço tem o seu valor, né? Tudo que ela oferece também tem um custo, custando nessa versão em torno de 155 mil reais uma moto 0 km. Olha, cara, meu, que delícia. A suspensão você pode deixar mais macia, mais rígida. Aqui eu deixei um pouquinho mais rígida, principalmente pela questão da esportividade, mas você pode deixar de uma forma muito macia e confortável. Ó, e o banco, ele é muito confortável. Caraca, meu, olha como que a moto vem, cara. Ela entrega uma potência inacreditável, ó. A ciclística, cara, é algo surreal. Ó,
controle de tração entrando em funcionamento. Caraca, que show! A única grande questão que ficou faltando é o amortecedor de direção. São alguns pontos negativos. E reposição de peça, tudo muito caro e demora muito para chegar peças de reposição. Mas cara, a moto é a melhor da categoria, sem dúvidas. Ó, cara, que porrada, bicho! Olha, cara, pra quem quer um toquezinho de esportividade, ó, pra andar em pé, ó, sossegado, dá pra você encarar um off-road tranquilo. O guidãozão é bem largo, tanque é gigante, ó, passa em qualquer buraco. É isso aí, quero agradecer toda a galera da Ducati Brasil. Você que está procurando aí um seguro para sua moto, Protect-me, o link vai estar lá na descrição do vídeo. E se você curtiu, deixa aquele like para dar aquela fortalecida no canal, compartilha com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião, o seu ponto de vista, que é muito importante para todos nós. É isso aí, valeu, fui, fiquem com Deus.